Bom, o Krishnamurti disse o seguinte: ver é agir. Mas quantas pessoas estão realmente entendendo o que Krishnamurti está transmitindo? Eu relatei, numa outra ocasião, que houve uma relação, ou um princípio de relação, ou uma tentativa de relação entre eu e minha ex-mulher. E que nesse episódio, nessa ocasião, o observador se projetou. E quando o observador fez isso, eu estava filtrando tudo o que ela estava dizendo. E nessa cena, nesse episódio, o que ela estava falando não me interessava. Não me atingia. Não ultrapassava a barreira que o observador havia produzido. Ela estava dialogando com o observador. E o observador estava filtrando tudo aquilo de acordo com seu conhecimento, com a sua inclinação, com seus preconceitos, de acordo com a experiência passada, frustrante, que existiu entre os dois, de acordo com a resistência que um casamento de 10 anos produziu. Então isso produziu um observador. Eu não estava diante de uma pessoa, eu estava diante de uma ex-mulher que me lembrava o passado, que me lembrava as frustrações, todas as brigas, as resistências, as ofensas, as tristezas. E toda essa experiência, esse embate passado, produziu um observador. O observador não estava descobrindo passo a passo uma pessoa nova, porque era o cérebro velho do passado, o conhecimento, a lembrança da velha experiência que estava dialogando com minha esposa. E tudo que esse observador queria era um espaço para dizer a sua verdade, para se impor, um momento para deixar clara a sua razão. Tudo isso estava acontecendo. Várias pessoas têm passado por isso e não conseguem lidar com a coisa. Alguns chegam às vias de fato, outros procuram o psicólogo. Mas o que eu fiz quando eu vi aquilo tudo em ação? Quando eu vi aquilo tudo se processando? Quando eu vi aquilo tudo diante de mim, o observador e a coisa observada, que seria, no caso, a minha esposa, eu vi toda aquela ação. Simplesmente não há o que ser feito. Quando você compreende que tudo que você pode fazer é fruto do velho cérebro, a coisa está em andamento. Ver é agir. Ver, observar, estar consciente, compreender é agir. Naquele exato momento, eu usei a energia vital do cérebro para observar duas coisas em movimento.
Eu não estava assim separado, observando o observador e a coisa observada, porque isso já é um terceiro observador. Por favor, não caiam nesse truque. Eu estava dentro do observador, dentro da atmosfera do observador, vendo do que se trata. Eu era o observador. Eu era a coisa separatista, resistente, a coisa preconceituosa. Eu assumi que aquilo era eu. Eu compreendi que aquilo era eu. E aquilo era um fato. Simplesmente um fato. Não há nada a ser consertado. Não adianta fazer promessa, rezar. É um fato. É tudo questão de ficar com o fato. Quando o cérebro reconhece o fato, compreende o fato, a ação começou. Ver é agir. Se ver é agir, o que você pode fazer? Nada, além de ver. Se perceber em ação.